materiais, alguns livros que pela graça do Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de escrever, e no final ali vou ter alguns exemplares. Dentro da minha caminhada com Cristo, o Senhor sempre despertou no meu coração chamada oração, chamada intercessão. E dentro disso eu escrevi um livro chamado Manual de Oração. Esse livro é uma ferramenta muito poderosa para você que quer crescer no conhecimento e na profundidade da dinâmica da oração, uma disciplina espiritual que todos nós passamos em alguns momentos dificuldade de saber como orar. E nesse livro aqui você vai encontrar mais de 100 orações baseadas na Escritura que vai te auxiliar no seu tempo devocional e principalmente de intercessão. Então é uma excelente ferramenta para quem deseja se aprofundar. Também eu tenho aqui o livro Como Romper Maldições Hereditárias, que é uma exposição bíblica a respeito desse tema. Você quer entender um pouco mais sobre libertação, sobre o entendimento da nova aliança a respeito disso. Esse livro é uma excelente ferramenta. Esse ano também eu lancei 2 livros. O primeiro deles é Destronando Leviatã, Desconstruindo o Orgulho. Esse tema aqui é muito impactante, porque muitas das vezes a gente acha que a gente não é orgulhoso. Pergunta para o teu vizinho aí, você é orgulhoso? A gente pensa que não é orgulhoso até ler esse livro. Esse livro nasceu, gente, de um propósito que nós estávamos fazendo junto do Ministério de Intercessão. E nós começamos a estudar, fazer devocionais. E ali o Senhor foi trazendo essa ferramenta para os nossos corações. E nós fomos tremendamente abençoados e nasceu esse livro. Ele é bem fininho, tem um devocional de 21 dias, vai ser poderoso para você. Você quer vencer o orgulho. De todos os pecados que a Bíblia pontua, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. A Bíblia também fala em Provérbios que o orgulho ele precede a ruína e a soberba a queda. Então é importante nós vencermos as dinâmicas do orgulho para que nós não venhamos trazer caos e destruição para as nossas vidas. Se você quiser entender um pouco mais esse tema, esse livro é uma ferramenta extraordinária para você. E na última conferência de intercessão, Equipando Santos, quem esteve aí conosco? Foi poderoso que nós vivemos do Senhor, não é verdade? E eu também lancei o meu último livro, Deus Chama por Intercessores. Na conferência nós falamos sobre ser casa de oração e nós entendemos que Deus está procurando 2 tipos de pessoas, adoradores e intercessores. E nós entendemos que você já é um intercessor, que te deu esse mérito, foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue e te adquiriu como filho. Todo filho de Deus é um intercessor. Ser intercessor é ser como Jesus, porque Jesus está diante do Pai intercedendo por nós. Quando ele foi assunto aos céus, ele fica ali como nosso sumo sacerdote. Outra pessoa que também é um intercessor muito importante para as nossas vidas é o Espírito Santo. Então todas as vezes que nós nos posicionamos como intercessor, nós estamos parecendo com Jesus e com o Espírito Santo. Mas nós como igreja, que somos o corpo de Cristo na terra, fomos chamados a responder esse chamado. E Deus lá em Ezequiel 22:30 deixa isso muito claro. Então, se você quiser entender como se posicionar para ser efetivamente um intercessor, esse livro é uma ferramenta extraordinária para você. Ele tem diversos recursos no final, mais 50 referências bíblicas para te auxiliar no seu momento de oração. Já parou aquele momento que você quer orar por algum tópico, mas você não sabe como ou da onde tirar recursos? Aqui no final tem uma parte só de recursos para esse tempo de oração e você vai ter mais 50 tópicos com referências bíblicas para te auxiliar nessa jornada. A melhor forma que nós podemos fazer no lugar de oração é orar a palavra. Porque quando nós oramos a palavra, nós usamos a própria espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado ali no deserto, em Mateus 4, o que ele usou contra o diabo? A palavra. Então, aprender a orar a palavra é fundamental e esse livro vai te auxiliar nessa jornada. Se você foi instigado aí a querer conhecer alguma dessas obras, tenha certeza que vai te abençoar grandemente. Amém? Gente, sem mais delongas, vamos para a palavra. Quando eu estava pensando o que compartilhar aqui nessa noite, e o Senhor saltou uma frase no meu coração que uma personagem bíblica muito importante falou, que diz assim: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Você pode falar para o teu vizinho aí? Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Na hora que eu lembrei dessa frase, né, tão emblemática para nós, tão poderosa, nós lembramos da personagem chamada Lia. E eu queria ler com vocês aí, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 29:30. Nós vamos entender um pouco mais quem foi essa mulher, qual foi a sua história
e aonde o Deus de graça se revelou a ela. A Bíblia, meus irmãos, é uma galeria de pessoas improváveis. Existe algum improvável aqui nessa noite? Saiba que a Bíblia é um lugar na qual nós conhecemos pessoas improváveis. Deus é especialista em chamar, curar e restaurar e usar aqueles que ninguém escolheria. Nós vemos isso em diversos personagens. Raabe, que era uma meretriz, Ruth, uma viúva estrangeira, Gideão, o menor da família mais fraca, da menor tribo de Israel, Davi, o caçula esquecido no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, e Deus também escolheu uma mulher chamada Lia. Então, Deus está atrás de improváveis, e você veio aqui nessa noite, saiba de uma coisa, Deus está procurando por improváveis. E Deus quer restaurar os improváveis para o louvor da sua glória. Então vamos ler juntos aqui esse texto, lá em Gênesis 29, verso 30, diz assim: Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua, pode falar comigo o que está escrito? Preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era, fala comigo, desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu luz, mais um filho disse, agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim, porque já dei-lhe 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho disse, presta atenção, desta vez louvarei o Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos pela tua presença ser manifesta aqui nessa noite. Reconhecemos o teu senhorio e nos sujeitamos ao poder transformador na qual existe na tua poderosa palavra. Nós cremos que ela é como espada de 2 gumes, que penetra sim nas divisões de corpo, alma e espírito, juntas e medulas, e discerne pensamentos e intenções do coração. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia. Nós cremos que a tua palavra realiza o propósito na qual ela tem de realizar sobre nós nessa noite. E nós nos sujeitamos à sua palavra. Pedimos que o teu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos traz a revelação de Jesus, venha sobre nós essa noite, que nós sejamos como terra boa, que essa palavra germine em nossos corações e nos incentive a olhar para Cristo, e que dessa vez nós venhamos decidir louvar ao Senhor, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Espírito Santo, nós selamos esse território, as entradas e saídas que aqui estão, pedimos que os anjos do Senhor sejam postos nesse ambiente, que nada venha nos distrair, que nada venha nos entreter, que nada venha roubar a nossa atenção de absorver aquilo que o Senhor deseja compartilhar sobre nós como igreja nessa noite. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muitas histórias na Bíblia que começam com personagens se destacando desde o começo, mas outros que começam na sombra. E essa é a história de Lia. Lia era uma das filhas de Labão. Labão era irmão de Rebeca. Esta Rebeca era mãe de Jacó, esposa de Isaac. Isaac era quem? Filho de Abraão e de Sarai, aquele que foi levado lá no Moriá para ser sacrificado, mas ali o Senhor prepara um cordeiro e ele é redimido. Abraão é aquele que foi chamado pelo Senhor. Lia, então, vem de uma linhagem até que conhecia ao Senhor. Mas pelo fato do seu pai adorar outros deuses, certamente ela não conhecia na totalidade da mesma forma como Abraão, Isaac e, consequentemente, Jacó.
Jacó estava com alguns conflitos na sua casa, devido a questões de primogenitura com seu irmão Esaú. Sabendo do níveis de ameaças e de conflitos, Jacó ele foge da casa do seu pai e ele vai se refugiar na casa do seu tio, por favor da sua mãe Rebeca, seu tio Labão, e ali ele vai conhecer essas meias primas dele, Raquel e Lia. E a Bíblia deixa muito claro que desde o começo Raquel sempre foi o alvo de Jacó. Raquel era mais bonita, a Bíblia fala que Lia tinha olhos formosos. E nós vemos aqui, antes de nós entrarmos no contexto aqui do enredo, do verso 30 que nós lemos para frente, acontece um fato muito interessante. Jacó se compromete a trabalhar por 7 anos para ter Raquel. Mas com isso, Labão, que também era enganador, e Jacó saiu da casa do seu pai porque enganava, porque mentia, porque se corrompia, decide fazer uma aliança com Labão, o seu possível sogro. E ali, ele toma um compromisso para ter Raquel como a sua esposa. Mas nesse meio termo, Lia, juntamente com seu pai Labão, decidem enganar Jacó. Quando eles vão para as núpcias, na realidade não era Raquel, era Lia. Nós vamos ver que a história de Lia começa com uma decisão errada, se sujeitar a um lugar que não era para ela. Lia entra num relacionamento simplesmente para fugir de uma dor e de uma realidade. Porque se nós observarmos essa estrutura, nós entendemos que para uma mulher se sujeitar a um lugar de outra, sabendo que esse homem não a amava, era uma mulher que primeiro não se amava. O problema de Lia não começou com Jacó, começou muito antes, na casa do seu pai. Mas diante de argumentos que a Bíblia não deixa muito clara, mas nós vemos que Lia participa e concorda, fazendo e chegando ao ato consumado, ela é tomada como esposa por Jacó. Jacó, sabendo disso, reclama com Labão, e Labão, lá no verso 23 e 25, diz o seguinte: sucedeu de manhã, que eis que era Lia, e disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não serviste-me por Raquel? Respondeu-lhe Labão: não se faz assim em nossa terra, de dar a mais nova antes da mais velha. Completa-se essa semana com ela, e dar-te-ei também a outra, porquanto a vontade dela te servirá 7 outros anos. Então aqui nós vemos que Labão manipulou a situação, para que deitasse fora Lia, e consequentemente Raquel também fosse. E com isso, nesse trama que nós vemos aqui na Escritura, Jacó tem que trabalhar por 14 anos. E ele trabalhou para uma mulher que ele não queria, que ele foi enganado. E a Bíblia vai dizer, como nós lemos, que Jacó se uniu então com Raquel, mas muito mais, amou muito mais Raquel do que Lia. E por uma decisão errada, tentando esconder, tentando manipular, tentando mentir, tentando enganar, para dar um jeitinho, para ganhar algo melhor, Lia recebe uma consequência de ser menosprezada, desprezada e rejeitada. Imagina para uma mulher naquela época, que naquele contexto de civilização, a mulher ela tinha a função de gerar filhos e de estar a serviço do seu marido. Aquela mulher não tinha valor. O outro deixava muito claro que preferia Raquel no lugar de Lia. E nós vemos por uma decisão errada. Lia estava casada, mas não amada. E quantas das vezes nós, por decisões erradas na nossa vida, nós estamos colhendo consequências que muitas vezes nós não achamos que haverá soluções para nós. Talvez você está aqui, você faz uma retrospectiva, nós chegamos em dezembro, acho que esse é o primeiro culto de quarta sobrenatural de dezembro, e você faz uma reflexão e pensa: o que foi de mim esse ano? O pastor Éder falou que é o ano do avanço, eu não avancei foi nada, avancei nas dívidas, avancei nos problemas, avancei nas tribulações. E talvez você pense: que decisões erradas que eu fiz. E muitas das vezes nós entramos nessas decisões
de engano, de mentira, de um jeitinho, simplesmente para fugir de uma dor, de uma realidade como Lia tentou. Mas a consequência chegou. O engano, meus irmãos, como Lia fez, e a Bíblia deixa muito claro, porque a Bíblia ela é muito bonita nesse sentido, de por mais que nós temos referências na restauração de Lia, a Bíblia não esconde o erro dela, pelo contrário, deixa muito evidente, para nos ensinar do que nós precisamos evitar. Não seja como Lia, não ande no engano, não ande na mentira, não dê os seus jeitinhos, seja fiel, seja fiel. Muitas das vezes você vem aqui na igreja, ora na quarta sobrenatural, mas na quinta-feira, só Deus sabe onde você passa. Não adianta você apresentar seus pedidos a Deus, mas quando você sai aqui da igreja, você toma suas decisões, você faz aquilo que você quer, você é dono do seu próprio nariz. Oração, meu irmão, é dependência. Você entrega e permite Deus trabalhar. Lia queria casar, quem quer casar? Lia queria casar, mas ela se enfiou no enrolo de outra irmã, que era a sua própria. Nós podemos observar que talvez há uma cobiça, uma inveja aqui no comportamento de Lia. Toma cuidado, nem todo espaço é seu, viu, gente? A gente fala muito sobre o espaço que Deus vai te dar, mas também saiba o espaço que Deus não tem para você. Se Lia tivesse discernido, ela não seria desprezada. Se Lia tivesse discernido, ela não seria menosprezada. Às vezes nós queremos fazer campanha para Deus resolver as decisões erradas que nós tomamos. Mas aonde você estava para orar antes de tomar a sua decisão? Se Lia tivesse discernido, ela não teria traído a própria irmã e sido enganada pelo próprio pai. Sabe por quê? Porque aquele que fez o plano não esteve com ela quando ela teve que chorar, porque via o marido amando uma e rejeitando ela. Depois disso, nós não vemos na Escritura Labão se preocupando com a própria filha. Tome cuidado, porque o engano, a mentira, a corrupção fala o que você quer, na hora que você precisa e da maneira que você espera. Mas tome muito cuidado, porque no momento que você ter que bancar a responsabilidade de colher aquilo que você plantou, você vai estar sozinho. Porque quem te empurra para o abismo não vai estar lá com você. Nós precisamos, meus irmãos, termos responsabilidade das nossas decisões. Porque Deus nos concedeu livre-arbítrio. E nós que somos filhos de Deus, o Espírito Santo, para podermos fazer decisões sábias. Glória a Deus. O engano destrói relacionamentos. Imagina um casamento começar com ressentimento. Um casamento começar com rivalidade. Um casamento começar com desconfiança. E o pior, a sua própria irmã com raiva de você. Saiba de uma coisa, meu irmão. A mentira gera desconfiança. O mentiroso, as suas palavras não valerão nada. E pior, sabe quem mente? É filho de uma pessoa. Filho do diabo. Não faz sentido, não combina, não é coerente. Você falar que é filho de Deus, você é mentiroso. Não é coerente você falar que segue Jesus, que você dá o seu dízimo aqui na igreja e dever as pessoas lá de fora. Nós precisamos de testemunho. Porque não adianta a gente orar em línguas, mas não aguentar as palavras dentro da nossa boca. Sermos fofoqueiros, maledicentes. Nós cantamos e ensinamos as crianças. Cuidado, bloqueia com o que fala. Mas e você, papai e mamãe? Está tendo cuidado com o que você fala? Cuidado. Porque nós queremos ser filhos de Deus, mas nós não queremos renunciar à paternidade do diabo. Não adianta. Precisamos renunciar, porque em Cristo consiste toda a verdade, principalmente aquela que sai da nossa boca. Cuidado. Porque o engano produz rivalidade e uma dor que vai ser prolongada. A disputa começou. Porque quem está errado, dificilmente reconhece seu erro. Ele quer justificar a decisão. De vez Lia se arrepender, ela entende a dor daquela situação e ela recebe um favor de Deus. Fala comigo, favor de Deus. Romanos 2 fala que a bondade de Deus é manifesta para nos levar ao arrependimento.
Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a bondade é para você se arrepender e voltar dos seus maus caminhos a Ele. Mas Lia, ouvindo, vamos voltar ao texto. Ouvindo que Jacó amava mais a Raquel, e Lia era desprezada, Raquel permaneceu infértil e Deus abriu a madre de Lia. Favor de Deus. Porque aquela mulher agora poderia ser vista, poderia ser reconhecida, poderia ser observada. Sabe aquela atenção que ela esperou o tempo todo? Agora ia acontecer. Mas a bênção no coração da motivação errada se torna destruição. Eu posso te dar uma resposta da oração que você acabou de fazer. Deus ainda não vai te dar o que você está pedindo se a motivação do teu coração estiver errada, porque vai gerar destruição na sua vida. E eu digo isso em amor. Porque Deus prefere nos ver frustrados do que perdidos, meus irmãos. Não adianta Deus responder o que você quer e você sumir no mundo e nunca mais olhar para Ele. Ele não quer só te abençoar, Ele quer te transformar. Só que Lia recebe uma bênção. Fala comigo, bênção. Mas uma motivação errada se torna destruição. Se torna. Sabe o que ela começa a fazer? Ela esquece totalmente o sentido da bênção. A Bíblia diz no verso 31, que há um contexto ali antes. Jacó não havia, mas a Bíblia diz, vendo o Senhor, que Lia era desprezada. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós falamos com Deus, relacionamos com Deus, para que Ele resolva o problema daquele que não fez por nós. Ao invés de entendermos que Deus nos viu e é suficiente para resolver a minha demanda. Vou parafrasear para a gente entender no texto aqui. Lia queria que Jacó a vesse, amém? Lia queria quem que a vesse? Quem a vesse? Quem a vesse? Para quê? Para que a amasse. Mas o texto não fala que Deus trabalhou no coração de Jacó. Pelo contrário, que Deus a viu. Fala comigo, Deus a... Muitas das vezes, Deus não vai fazer aquilo que você espera, aquilo que você quer e da sua maneira, mas vai fazer muito mais do que você imagina. Se Jacó a vesse, não poderia dar filhos. Se Jacó a vesse, não poderia restituir a dignidade. Se Jacó fizesse o que ela esperava, talvez não seria suficiente para transformá-la. Mas Deus a viu. Deus a viu. Talvez você está como Lia, reclamando que o Jacó, e ele te viu no momento que você mais precisava. Sabe aonde? Naquela cruz. Naquela cruz. Ele lembrou de você. Ele te viu. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que contudo seja feita a sua vontade. Naquela cruz ele disse, eu entrego a ti o meu espírito. Ele estava olhando e lembrando de você. Deus te viu, Deus te viu. Mas muitas das vezes, quando nós estamos com motivações erradas, nós queremos que Deus seja o meio para que conquistamos o que queremos. Muitos de nós aqui estamos com motivações erradas. Nós queremos que Deus faça aquilo que esperamos, que Deus realize aquilo que precisamos. Deus não é instrumento para fazer o seu querer. A declaração que a irmã Vânia declarou aqui na adoração e que o pastor Pedro reforçou, e eu reforço novamente, se ele fizer é Deus, se ele não fizer é Deus. O que isso quer dizer? Que Deus não é o meio de conseguirmos aquilo que queremos. Que Deus é tudo que nós precisamos. Não é sobre alcançar do que a nossa realidade precária e distante de Deus pode proporcionar. Se Ele curar e for o meio daquilo, glória a Deus, mas se não for, Ele é suficiente. Lia não entendeu isso. Lia não entendeu isso. Na minha opinião, meus irmãos, o verso 31 é suficiente para encerrar a história de Lia. Porque aquilo que ela procurou a vida inteira, ela estava diante dela, quando o Senhor viu. Posso te falar a maior realidade? Tem gente que vai ser abençoada. Tem gente que vai ter a resposta da sua oração. Tem gente que vai ser encontrada por Deus, mas não vai ser suficiente. Sabe por quê? Porque não se importa.
com aquilo que Deus quer fazer infinitamente mais. A restauração da mulher samaritana, que nós vemos também, uma improvável, é que ela foi encher o cântaro e Jesus falou: se você beber da água que eu lhe der, não vai só encher o teu cântaro, vai fazer de você uma fonte. E ela decidiu beber. Ela decidiu se tornar uma fonte e ela decidiu gerar transformação. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós vamos para a igreja e queremos que Deus só resolva o nosso problema, que Deus só encha o nosso cântaro, que Deus só faça aquilo que nós achamos que precisamos. Mas Ele quer fazer muito mais. Meu irmão, quando o Senhor viu, deixa eu dizer uma coisa, pode todo mundo não te ver. Pode todo mundo esquecer teu nome. Pode ter mesa que cabia você e não te cabe mais. Tem grupo que te colocava e não te coloca mais. Tem ligação que acontecia e não acontecer mais. Mas se o Senhor não te ver, pode todos os homens te ver que não será suficiente. Lia tinha a atenção do Senhor, mas mesmo assim não foi suficiente. A esterilidade física mudou, mas a emocional não. Eu vou falar rasgado para todos nós entendemos aqui. Deus pode fazer aquilo que você procura na sua necessidade natural, mas se Ele não transformar a sua mentalidade espiritual, você ainda continua estéril. Não adianta, porque Elia ficou assim. Saiba de uma coisa, a partir de hoje, em nome de Jesus, que as bênçãos que você recebe, que a bondade de Deus que manifesta na tua vida, é para te levar a um caminho redentivo e de submissão a Ele. Porque Ele não somente quer fazer um meio de se revelar a nós, Ele quer habitar conosco. Não é sobre um meio de alcançar aquilo que eu quero, mas é se entregar às motivações e desejos e viver o sobrenatural de Deus, o infinitamente mais. Porém, Lia não entende isso. Lia não entende. O primeiro filho nasce, Rúben. Ela fala assim: agora o amor que eu buscava está garantido. Aquilo que eu buscava foi encontrado, porque o meu marido vai me ver. Rúben nasce, Rúben cresce, nada acontece. O que acontece no coração de Lia? Frustração. A frustração chega para recalcular a rota. Você não entendeu? A frustração chega para recalcular a rota. Todas as vezes que uma porta se fecha, não é porque Deus é mau, é porque Ele está te dando livramento. Foi necessário Jacó não ver Lia. Foi necessário Jacó não mudar o coração com Rúben, porque Lia não tinha a motivação do seu coração correta. Mas não bastando nascer o primeiro filho, e pior, naquela época, nome significa identidade. Você dava um nome e determinava o destino na vida daquela pessoa. Nós vemos isso em toda a Escritura. Agora imagina a consequência de Rúben. Viver à mercê de unir duas pessoas que não se amam. Quantas cadeias espirituais, emocionais Rúben estava sujeito por causa da motivação de quem não viu a mãe dele. Saiba de uma coisa, as decisões que você toma não vão atingir só você, vai atingir quem você mais ama, aqueles que virão depois de você. Por não resolver as suas próprias dinâmicas, Lia estava colocando no meio do negócio quem não tinha nada a ver com aquilo. Rúben estava sendo colocado como uma ponte para conectar algo que ele não tinha responsabilidade. Quanto mais você foge do alinhamento que Deus quer trazer na sua vida, mais problemas você pode trazer. Só que aí, Lia não para aí. Lia vai ter o segundo filho e ela fala assim: não, agora dessa vez Deus me ouviu. Simeão, ouvi, Deus me ouviu. Eu orei demais, fiz tanta campanha. Agora Deus me ouviu, meu marido vai se unir comigo. E o que acontece? Simeão nasce, Simeão cresce, nada acontece. Frustração de novo. Tem gente aqui que entrou nessa noite frustrada e Deus está dizendo a você: eu estou permitindo frustrações acontecerem para alinhar a motivação do seu coração. A bênção pode nascer, pode crescer, mas talvez não vai mudar aquilo que você precisa, porque eu preciso alinhar o seu coração.
Só que não para aí, porque saiba de uma coisa, a pessoa envolve embrutecimento, mente fica cauterizada. Ressentimento gera amargura, e a amargura gera dureza de coração. E nasce o terceiro filho, Levi. Dessa vez Deus vai me unir. E ela acredita que ela pode comprar a atenção de Jacó através de seus filhos. Mas nenhum dos seus filhos resolveu a sua dor. Meu irmão, Deus pode te dar o melhor emprego de Londres, a melhor condição na qual você mais deseja e anseia. Mas se você não entender que é no Senhor a fonte de satisfação e de resolução do vazio que existe no seu coração, nada que Ele lhe der vai te satisfazer plenamente. Não são as coisas que Ele nos dá que faz com que sejamos fiéis a Ele, mas é quem Ele é em meio às faltas e tribulações. O apóstolo Paulo fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. E não só as partes boas, não, as ruins também. Levi nasce, Levi cresce, nada acontece. Porque ela achava que seria 3 filhos que ia fazer com que Jacó visse ela. Só que chega um momento, e há um ponto de virada, que ela chega em uma situação e ela tem o quarto filho nasce e ela fala um pouquinho, espera um pouquinho. Eu alcancei aquilo que eu buscava. Eu conquistei aquilo que eu estava desejando, mas ainda não foi suficiente. Quem sabe, se dessa vez eu voltar aos meus olhos para quem me viu primeiro. Lia, ela entende no meio do lugar da dor, do sofrimento, do desprezo, da frustração, uma verdade. Quem nunca perdeu ela de vista. Lia entendeu, no meio do caos, no meio do vale da sombra da morte, ela percebeu que existia alguém que estava com ela. Meus irmãos, se a vida cristã fosse só as bênçãos, seria muito bom. Mas o que seria de nós e o nosso relacionamento com Cristo, se não fosse os vales? Nós nos assemelhamos a Cristo muito mais na cruz do que na glória. É ali que nós conhecemos o nosso Deus. É ali que nós conhecemos quem somos de verdade. E ali nós reconhecemos o quanto precisamos dele. Lia, chega um momento em meio a tanta dor, a tanta frustração, a tanta decepção, a tanta rejeição. Mas para ela parar e analisar e dizer, peraí, alguém me viu. Aquilo que eu estava buscando, a atenção que eu estava procurando, ei, alguém me viu. Alguém me olhou como o olhar que eu estava buscando. E ela entendeu que 4 filhos veio, mas aquilo que ela já tinha buscado, já tinha alcançado há muito tempo. Que Deus já tinha visto, e por isso ela fala, mas desta vez, eu louvarei ao Senhor. A gente lê o texto, não entende nada, e pensa assim, nossa, mas que bagunça. Que bagunça, como que Deus ainda abre a mar dessa mãe desmiolada? Porque vamos ser sinceros, dar filhos para uma mãe dessa, coitada dessas crianças. Por isso que lá na frente vai brigar tudo com José e vai virar aquela bagunça. Se a gente olha numa perspectiva superficial, a gente pensa isso. Mas diga comigo, a motivação correta. Fala comigo, motivação correta, vocês estão comigo aqui. Faz nós valorizarmos aquilo que Deus já nos deu. O que Deus te deu? Ela entende que ela tinha 4 filhos, mas existia uma promessa. A história vai continuar, não para aqui não. A Raquel, invejosa, vai colocar as servas no meio. Aí vai ser filho de serva, que é filho de esposa, e Lia entra no junto, porque aí a motivação voltou. E o debate continua. E esse enredo vai ir longe. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando nós olhamos no meio do lugar da dor, do sofrimento e da dificuldade, uma coisa. Quando nós decidimos louvar a Deus, reconhecer a sua soberania, a sua graça, a sua bondade, algo muda. Sabe de quem vem Judá? Davi. Davi vai vir da linhagem de Judá, uma promessa de Jacó lá no final de Gênesis. De Judá será e virá o governo, nunca se apartará. E acontece. Davi vem de Judá. Só que não parou em Davi.
de Davi vai gerar e gerar e gerar e vai parar em Jesus. É curioso Deus escolher uma mulher como esta para colocar na genealogia para gerar o seu filho. Porque eu quero dizer uma coisa para nós aqui nessa noite como igreja. Deus usa tudo para a glória do seu nome. Os frutos do desprezo e da rejeição podem ser instrumentos para revelar Cristo, para gerar Cristo e para formar Cristo. Deus disse, o homem nunca preservou, o homem nunca honrou, mas eu vou honrar. Ela só vai gerar, vai ser uma das genitoras do Messias. Por causa dela, Cristo veio. Por causa da história dela, Cristo foi manifesto. Talvez quem precisava te valorizar, te ver, te honrar, te amar, cuidar de você, não fez. Talvez a sua história de dor e de sofrimento está acontecendo porque você está tentando resolver coisas lá de trás. Veio para longe para viver uma nova vida, mas a mesma coisa continua. Mas hoje você tem uma oportunidade de se voltar e louvar aquele que te viu primeiro. Não só bastando aí, gente, Lia vai gerar 6 filhos de Jacó. Sabe o que significa isso? Metade de Israel saiu do ventre de Lia. Metade de Israel saiu do ventre de Lia. Ela gerou 6 filhos. Não bastando isso, dela vai sair Levi. Quem são os levitas? Sacerdotes. Aqueles que servem na casa de Deus. Vai sair a tribo de Judá. Aqueles que são os reis, que vão se sentar na mesa, na cadeira do governo. E que vai gerar o próprio Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Talvez você carrega marcas da rejeição e de sofrimento na sua própria história. Mas se você decidir render para aquele que te viu primeiro, aquilo que é motivo de vergonha pode se tornar motivo de redenção. Só basta uma decisão. Dessa vez, louvarei ao Senhor. E essa condição é tão interessante. E quando nós vemos a Escritura, a Bíblia fala lá em Apocalipse que a nossa esperança na Nova Jerusalém não haverá o quê? Nem morte, nem choro, nem tristeza e nem dor. Quem anseia por esse dia? Gente, vai ser maravilhoso, não vai ter morte, não vai ter luto. Como diz aquelas canções antigas lá, vou ver Abraão, vou ver Jacó, vou ver Paulo, vou ver Jesus. É a nossa esperança, ver Cristo, estar com Ele. Mas, entretanto, todavia, tem algo que nós podemos oferecer para Deus hoje e agora, que nós não poderemos oferecer na eternidade. Sabe o que é? Como Lia fez. Desta vez, louvarei ao Senhor em meio à dor, ao sofrimento, às lutas, às perdas, às batalhas, às frustrações, ao fracasso, ao diagnóstico, à escassez, à divisão, à dor, à desintegração, ao divórcio. Em meio a tudo isso, dessa vez, eu louvarei ao Senhor. O que eu quero te encorajar, meu irmão, é que as dificuldades são oportunidade de nós adorarmos a Deus. Adorador, aquele que adora em meio à dor. Olha aí. Você adora em meio à dor. Não espere uma vida da vida do cristão seja um morango, e nem deva ser. Porque você está tendo uma oportunidade de entregar algo que você não poderá entregar na eternidade. Você pode entregar aqui hoje e agora. É uma mensagem de encorajamento a nós. Discirna as suas decisões, para que você não se arrependa delas através das suas orações. Se nós analisarmos antes, muitas coisas não precisarão ser evitadas. Mas a gente quer fazer campanha depois que o problema já foi decidido. Porém, Deus é bom. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Que nos dá a graça de fazer com que todas as coisas sejam ressignificadas através da sua presença em nossas vidas. Dessa vez, meu irmão, decida louvar a Deus. Dessa vez, decida reconhecer a sua graça e a sua soberania. Dessa vez, deseja e volte os seus olhos para além dos montes. E olhe para onde, de onde virá o seu socorro. Seja como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso. Essa mensagem, meu irmão, é para você amadurecer o teu nível de fé. Sabe por quê? Dias terríveis virão, e glória a Deus que eles virão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
aonde só os fiéis permanecerão. A nossa fidelidade a Deus não é sobre quem está na frente ou sobre quem nos viu. É sobre quem permaneceu. Quem nos viu lá naquela cruz. Não é sobre homens, não é sobre cargos, não é sobre ministério, não é sobre posições. É sobre Cristo. Porque quando nós falamos, dessa vez eu louvarei ao Senhor, Deus pode responder, desta vez eu transformarei a sua história. Qual é a história? Qual é o aspecto da sua história que o Senhor pode transformar nessa noite? Basta uma decisão. Basta uma decisão. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Fique de pé, vamos orar. Deus trabalha em histórias quebradas. Deus trabalha em histórias quebradas. Mas um conselho que eu posso te dar para você nessa noite é: pare de buscar amor em quem não vai te dar. Pare de buscar valor em quem não sabe ver. Pare de buscar aprovação em quem não entende, quem não vê você. Olhe para Jesus. Ele te ama, Ele te vê, Ele te recebe e Ele te restaura. Mas nós iremos levantar um clamor de intercessão. Eu queria que você se aproximasse da pessoa que está do seu lado. Dá a mão para ela. Pergunte o nome dela se você não conhece. De 2 em 2, de 3 em 3. E você vai orar para que esse irmão seja encorajado de dessa vez louvar ao Senhor. Então hoje nós iremos levantar um clamor, sabe de quê? De ação de graças. Quais são as batalhas que você está enfrentando que estão gerando Cristo em você? Quais são as tribulações que estão trazendo as marcas de Cristo no morrer que nós precisamos ter? Em cada renúncia, em cada cruz, em cada deserto, em cada provação, que Cristo é gerado em nós. Nós estamos disponíveis a fazer essa oração, igreja? Ou só nós estamos dispostos a fazer a oração que Deus nos abençoe e nos prospere? Qual Cristo nós queremos seguir? Aquele que dá o que nós desejamos, o nosso meio? Ou aquele que faz infinitamente mais? Independente do processo que Ele queira usar, Ele irá usar tudo para o louvor da sua glória. Então se aproxime da pessoa do seu lado e comece a encorajar ela em fé. A oração do justo, ela pode muitos seus efeitos. E vamos encher esse ambiente de uma consciência espiritual a quem servimos e a quem reconhecemos como Deus. Não a nossa perspectiva natural, mas a nossa fé que enxerga o mundo espiritual. Aos olhos da fé, aquilo que você achava como perdido pode ser restaurado. Mas é necessário, dessa vez, você louvar o Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor está nos animando. O Senhor está nos encorajando de quando não há a perspectiva ou opiniões naturais a nos levar e nos conduzir, o Senhor nos conduz a abrir os nossos olhos espirituais. Senhor, nós te agradecemos pelo meio na qual o Senhor escolheu para trabalhar em nossas vidas e nos fazer sermos adoradores. Porque dessa vez o Ministério Aliança decidirá te louvar. Porque dessa vez eu e o meu irmão aqui que está comigo decidiremos te louvar. Porque reconhecemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é caos, não é destruição, é oportunidade. Porque se não for a frustração, nós iremos ser satisfeitos com as bênçãos momentâneas. Quando a realidade nos frustra, só há uma solução: lembrar da eternidade, lembrar de Cristo, lembrar de sua graça. Espírito Santo, começa a tocar cada coração aqui. Há muitos fracos e doentes em nosso meio, mas nós oramos para que o Deus de graça comece a se revelar a cada um aqui.
e comece a curar e a restaurar as feridas mais profundas, a entendermos e amadurecermos a nossa fé. Como diz em Filipenses, Senhor, à medida que nós recebemos a Cristo, venhamos decidir a nos aprofundar nele, a conhecê-lo. Oh Espírito Santo, nos revele o teu propósito em meio a essa dor. Nos revele a sua glória em meio a essa tribulação, porque essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória. Se nós não aguentarmos, igreja, o peso do processo, será que nós iremos aguentar o peso da glória? Certamente não. Iremos nos sucumbir. Mas Deus, misericordioso, nos convida a processos na qual o nosso eu é exposto, na qual a nossa carne precisa ser crucificada, na qual o nosso coração carnal precisa descer a cruz, para que nós venhamos reconhecer que sem Ele nós nada somos. Pai, nos faz entender o que Jó viu. Jó dizia: antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Não queremos só ver as bênçãos, queremos ver o Cristo por inteiro, sendo esse crucificado ou ressurreto. Fortalece a nossa fé, Senhor, porque nessa noite nós decidimos louvar ao Senhor. E eu queria te encorajar a você levantar as suas mãos e agradecer. Qual é o instrumento de Deus para você nessa estação? É o teu patrão? É o teu familiar, o teu esposo? Quem é a ferramenta que Deus está usando para transformar o seu caráter? É o seu filho? É a sua necessidade? É a sua saúde? Eu não sei. Mas nós somos de um material que precisa ser refinado no fogo. O fogo não vai te queimar. O fogo não vai te destruir. O fogo vai te refinar. Porque a promessa não é: se você passar do fogo eu vou te livrar. Não, não, não. A promessa é: quando passares pelo fogo. Nós temos que passar pelo fogo, igreja. Porque senão a nossa fé é de fachada. Nós temos que passar sim pelas dificuldades e decidir dessa vez louvarmos a Deus. Paulo e Silas em meio à prisão, com suas chagas e feridas expostas, eles passaram a madrugada não reclamando, não murmurando, eles passaram agradecendo. Nesses poucos minutos que nós temos, eu te encorajo você levantar a sua mão e agradecer a Deus. Qual foi o instrumento que fez você avançar no conhecimento de Deus nessa noite? Foi um relacionamento que não deu certo? Foi uma porta de emprego que você não conseguiu? Foi pessoas que te deixaram? Não sei. Mas nessa noite nós queremos terminar esse culto dizendo: obrigado, Senhor, porque dessa vez eu vou olhar para Ti, dessa vez eu vou contemplar Ti. O milagre não chegou, não aconteceu o que eu esperava, mas eu volto os meus olhos a Ti. Porque à medida que nós o louvamos, o agradecemos, algo acontece. Talvez não aquilo que queremos, mas muito mais do que nós merecemos. Que nessa noite o Senhor fortaleça a nossa fé e revigore o nosso espírito, as novas maratonas daquilo que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.